Bota para gravar, irmão, sem camisa aqui. Isso. Aí, ó, botou a camisa. Estão contentes aí, os puritanos aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Legal. Agora sim, parece um seminário. Galera, vamos lá. Vamos foco. O que acontece? A gente, na semana passada, falou um pouco, né, sobre hermenêutica e exegese, deu uma relembrada aí algumas questões que são importantes para a gente poder entender a questão da metodologia. Eu usei alguns versículos, né, para a gente poder traduzir e entender que a tradução ela vai ser influenciada pelo método, né, que nós escolhemos e que vai muito além de simplesmente, no nosso caso, pegar o texto hebraico e passar para o português, que tem documentos, né, tem uma série de textos, né, e de caminhos que a gente pode seguir para poder trabalhar o texto bíblico. Hoje, eu queria relembrar um outro conceito, que é sobre a inspiração bíblica, porque esse conceito também vai influenciar na maneira como nós traduzimos o texto bíblico. E isso tem a ver com a metodologia apresentada. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que quando a gente está falando de metodologia do Antigo Testamento, a gente está falando de escolhas. Você, antes de chegar no texto bíblico, você já fez uma escolha de interpretação. Você não chega no texto bíblico isento de opinião. Por exemplo, se você vai ler o texto bíblico e você já acha que a Bíblia é palavra de Deus, isso já vai te levar a determinados métodos de interpretação, de exegese e de práticas hermenêuticas. Então, o conceito que você tem de inspiração bíblica, ele vai influenciar diretamente nos métodos que você escolhe. Vou dar um exemplo. Se você acha que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou ler aqui, né, os conceitos, as ideias, mas, de maneira geral, a gente tem 3 conceitos. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, Deus falou, alguém foi lá e escreveu o que Deus falou. É como se Deus estivesse ditando para a pessoa e o autor simplesmente foi lá e escreveu tudo o que aconteceu. Isso é o conceito geral que está por trás da ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. É um conceito muito comum, certo? Um outro conceito é que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é um texto onde algumas passagens Deus falou diretamente e outras teve a influência humana. Então, a Bíblia não é que ela toda seja a palavra de Deus, mas tem alguma coisa ali diretamente dado por Deus. E outras coisas que os homens interpretaram de acordo com a sua ideia. E a terceira ideia é de que a Bíblia ela é a mensagem de Deus. E que aí os homens, mulheres até, né, inspirados por Deus, escreveram essa mensagem de acordo com o seu tempo, a sua época, a sua percepção, o seu conhecimento. Então, o texto bíblico ele tem uma inspiração divina, mas o texto é obra do homem, do indivíduo, do escritor. E isso leva em consideração o tempo, a época e o momento de vida daquele que escreveu o texto. Essas 3 formas, de maneira geral, elas vão guiar você quando você for traduzir o texto, quando você for escolher uma metodologia, quando você for fazer exegese ou hermenêutica.
Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ponto, acabou. O texto está escrito, é aquilo ali, não tem mais nada a se argumentar. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, eu preciso buscar onde esse texto tem ali essa parte de Deus e o que não é. E se esse texto é fruto da inspiração divina, mas teve a influência humana, até que ponto o homem interferiu nisso? Até que ponto as traduções em português foram, de alguma forma, feitas corretamente ou não? Será que a maneira como eu leio em hebraico é a que está traduzida em português? Será que esse primeiro versículo está traduzido de acordo com o contexto? Porque, por exemplo, o verbo faltará, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, em hebraico ele pode ser traduzido: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, não é algo para o futuro, mas é algo que já se manifesta no presente. Deus é alguém que já está atuando, não é algo que vai ser feito no futuro. Então, esse tipo de análise pode influenciar a maneira como nós lemos esse texto simples. E aí a maneira como eu vou pregar e o que eu vou pregar vai ser mudada. Um outro texto também, Josué 10:13, que é o texto lá em que Josué orou e o sol parou. Se eu leio o texto em português, está lá, Josué orou, né? O sol parou e tal, ponto, acabou. Se a Bíblia é a palavra de Deus e diz que o sol parou, o sol se movimentava antes e parou a partir daquele momento, ponto. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então não tenho que argumentar. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, essa frase, o sol parou, pode ou não realmente ser toda a verdade. Então tem algo aí que eu preciso avaliar. Mas a ideia de que o sol parou ainda permanece. Se a Bíblia é mensagem de Deus, o que eu vou investigar? Eu vou investigar tradução em hebraico, documentos usados, percepção científica da época. Até o final da Idade Média, todo mundo pensava que a Terra era o centro do universo e que tudo girava ao redor dela. Isso só foi mudar no meio da Idade Média para cá. Então, o escritor bíblico foi influenciado por isso. Os verbos em hebraico desse texto também dão a ideia, não que o sol parou, mas que diminuiu a intensidade. Digamos assim, era um sol de meio-dia e, de repente, estava aquele sol de 6 horas, o que deu condições da batalha se prolongar. Então, na verdade, o sol não teria parado, mas deveria ter diminuído a sua intensidade. Analisando essas questões, qual é a mensagem do texto? O que eu posso trabalhar? O que eu vou traduzir? O que eu vou interpretar a partir disso? Então, nesses 2 versículos, cada uma dessas ideias sobre a inspiração vão me levar por um caminho. E é isso que a gente precisa ter em mente. É claro que a maioria de nós, quando chega na igreja, todo mundo acha que foi Deus que escreveu. E isso não vai criando nenhum grande problema. O problema é que a gente vai passando o tempo na igreja e, se você for estudando o texto bíblico, você vai encontrando algumas histórias, algumas ideias que colocam essa ideia de que Deus mandou escrever em xeque. Não só a tradução de verbos, mas, por exemplo, 2 textos sobre a criação do mundo,
2 textos sobre o dilúvio, afirmações, né, de que Moisés viu a Deus, de que Moisés não viu a Deus, histórias semelhantes a outras histórias mais antigas, né? Mitos, lendas que a gente tem em outras culturas, né? Em outras religiões. Então, de alguma forma, com o tempo de leitura e de estudo, algumas perspectivas vão sendo colocadas em xeque. Mas é importante a gente ter em mente que a sua visão de inspiração ela precisa estar muito clara para você, para que, a partir disso, você possa seguir aí seus caminhos na área da exegese e da hermenêutica. Lembrando, por isso que eu sempre falo, não tem como uma pessoa dizer assim, eu sou fundamentalista no antigo e sou histórico crítico no novo. Não dá. A sua leitura da Bíblia é uma só. Quem argumenta isso, geralmente é fundamentalista. Porque não tem como você ser histórico crítico e fundamentalista. São pontos totalmente diferentes. Não estou dizendo que um está certo ou está errado, só estou dizendo que são caminhos diferentes. É a mesma coisa a questão da inspiração bíblica. Se você acha que foi Deus que escreveu a Bíblia, palavra por palavra, e o homem foi apenas alguém que uma marionete, não tem como num texto você falar que foi Deus que escreveu e no outro dizer, não, esse aqui não foi Deus que escreveu. Então você tem que ficar no meio termo. O meio termo aí seria essa perspectiva do contém a palavra de Deus, que também é um problema ficar no meio termo, né? Os extremos levam a caminhos diferentes e o meio termo pode complicar, porque definir, né? Isso aqui foi Deus, isso aqui não foi Deus, realmente é muito complicado. Mas, de qualquer forma, cada um segue o teu caminho, né? Meu papel aqui é só apresentar as ideias e vocês que se virem para escolher o que você acha melhor, tá certo? Quer falar, gente? Você desconstrói, aí depois a gente que se vira na igreja. O problema é de vocês, irmão. Meu papel é libertar da ignorância, entendeu? O resto é com vocês. A dor, sofram sozinhos. Esse libertar é tendencioso, hein? É libertar politicamente, ideologicamente e espiritualmente. Eu sabia. É tudo junto, irmão. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que devemos compreender para um estudo adequado das Escrituras é o nosso conceito de inspiração, pois a forma como você entende que foi formado o texto bíblico vai te levar a interpretá-lo. Sendo o texto bíblico o relato de experiências de um povo com Deus, experiências que ocorreram em locais e épocas muito distantes da realidade latino-americana, fato esse que gera tantos problemas de compreensão do texto bíblico, pois às vezes o leitor é levado a interpretar o texto de maneira equivocada, devido aos abismos entre o contexto do relato bíblico e a experiência contemporânea do leitor. O ideal é que as nossas metodologias de pesquisa bíblica, elas levassem em consideração isso. Pensa o seguinte, gente, eu falei isso numa outra aula e vou repetir. A Bíblia não foi escrita para você. A Bíblia foi escrita para uma época e para uma cultura e para um povo muito diferente do nosso. Então, ler o texto bíblico, independente se você é fundamentalista, crítico, independente se você é uma pessoa que acredita em tudo que está escrito ou não, mas ler o texto bíblico sem considerar pelo menos o ambiente no qual ele foi desenvolvido, isso vai gerar para você alguns problemas na interpretação. E aí, aquelas metodologias que a gente falou, diacrônica, sincrônica e anacrônica, elas não vão apenas se confundir, mas elas vão deixar de ser utilizadas. Isso pode gerar problema para você no decorrer da sua caminhada teológica, O pessoal da área de educação também vai ter problema,
Porque nada pior do que ter alguém falando sobre algo que vive mudando de opinião. Por exemplo, o Emanuel, eu usei a palavra libertação. O Emanuel, como capitalista, neoliberal, o que ele já fica irritado? Tá repreendido. Já vai criticar o poder monetário. Ele já sabe que quando eu uso o termo libertação, a conotação é socialista e comunista, irmão. E é isso mesmo, não tem outro caminho. Do tempo que a gente vai trocando ideia, vocês vão identificando na minha fala alguns termos que eu vou sempre repetir. E vocês também são assim. Seu aluno da IBD, ele já Doutrinação sabe. aí. Hã? Doutrinação aí na sala de aula. Aqui é escola com partido, irmão. Aqui não é escola sem partido, não. Tá representando Camisa vermelha, Ricardo? É o quê? Camisa vermelha na próxima aula, não? Não entendi. Deixa quieto, Bota a deixa camisa quieto, vermelha na rapaz. próxima aula. Deixa quieto. Não entendi. Fala aí, repete aí. Bota a camisa vermelha na próxima aula ou... Deixa assim, Não precisa, Não, não é não. flamenguista, não. Não é flamenguista, Eu não. sou flamenguista, não. tá bom. Mas o que acontece? Cada um de nós temos as nossas características. Essas características, elas têm a ver com o método, com os seus valores, com o seu nível de conhecimento. Concordando ou não você com a maneira, por exemplo, do seu pastor, do professor lá da IBD, da sua escola, ele tem o jeito dele, que é característico. Então, quando a gente vai tomando consciência disso, fica muito mais claro para quem nos ouve nos entender. Porque a pessoa vai saber, por exemplo, quem me conhece nunca vai me chamar para ir num culto de curas e milagres, por exemplo. Eu não vou, por quê? Porque a pessoa não vai nem me chamar para ir. Primeiro que não vai ter cura e milagre nenhum se eu estiver lá. E segundo, eu não sou pessoa para esse ambiente. Né? Por quê? Porque não é o meu perfil esse tipo de coisa. Estou usando isso como exagero, mas só para você ter uma ideia de como isso tem que ficar claro para os nossos ouvintes. Isso vai determinar o seu ministério, isso vai determinar o tipo de igreja que você vai pastorear. Eu não estou dizendo que isso é ruim ou bom, eu estou dizendo que as suas escolhas elas vão determinar esse caminho. Escolhas, inclusive, de interpretação do texto bíblico. Então, é legal já ir pensando nisso, né? Você ter isso muito claro. Por quê? Porque isso te ajuda na caminhada. Antes de passar a palavra para o Emanuel. Porque às vezes você pode pensar assim, poxa, eu prego, mas eu não consigo atingir, por exemplo, as classes mais altas. Mas o que você prega? Se o teu discurso, como eu estava brincando agora, né, é um discurso voltado para o pobre, para a comunidade, você não vai atingir os mega ricos, certo? Aí, de repente, você pensa assim, poxa, na minha igreja todo mundo tem dinheiro, o pessoal não se preocupa com a ação social. Mas se o seu discurso é um discurso que está mais focado numa determinada área, né, de nível financeiro, não estou dizendo que está certo ou errado, tá? Se está falando mais sobre como lidar com o trabalho, como ser um bom patrão, né, como que a pessoa vai tratar a empregada, como é que o cara trata o motorista. Esse é o tipo de realidade que nem todo mundo tem. Então, determinadas pessoas vão te ouvir e outras não. E isso tem a ver com o seu tipo de leitura do texto, com o seu tipo de interpretação. A metodologia bíblica ela vai estar trabalhando nisso aí. O ruim é que nem todo mundo tem essa consciência. Uma proposta dessa matéria é te fazer ter essa consciência. Que caminho eu escolhi, que caminho eu pretendo escolher. Eu não escolhi caminho nenhum, né? Estou estudando, estou vendo, estou pesquisando, né? Gostei desse, não gostei daquele, e aí por diante. Fala, Emanuel. Então, amigo,
O último sermão que eu trouxe, apesar de olhar para mim e ver um capitalista, né? Gerente de banco, né, irmão? Gerente de Que banco, faz né? empréstimo com aposentado sem ele saber. Para de história que você é estelionato. Fala aí. Apesar disso, né, isso pode ser confirmado com o pastor Alfredo, né, eu sou bem tradicional e numa visão diferente. O último sermão que eu levei agora foi A Maturidade Afasta o Sensacionalismo. E justamente falando dos perigos que a sensação nos leva, o perigo Sim. que a emoção nos leva. E aí, cara, isso foi numa igreja batista, tá? Nos convidaram para ir assistir uma palestra sobre questões financeiras. E Brother, na verdade o cara tava falando sobre teologia da prosperidade e tal. E, cara, e a minha cara eu fiquei com a cara fechada. Fiquei não dá para nervoso. fazer cara de paisagem, né? Fiquei nervoso, cara. Aí sabe o que ele falou? Que ele ia voltar no dia seguinte, porque tinha as pessoas que não estavam recebendo e Deus só ia liberar no dia seguinte. Brother, eu levantei e fui embora. É isso aí. E, ó, É isso aí. Batista, convenção, É isso tá? aí. Primeira, É mais Batista, comum de do que tal, você tal, tal, imagina. tal. Eu falei, brother, não é possível. É isso aí. Então, por exemplo, esse tipo de coisa, ele vai delimitando o seu caminho, entendeu? Aí a gente vai passando, ó, esse tipo de interpretação do texto não dá para mim. Não é isso. É essa análise, esse tipo de adequação ao texto, eu não me permito fazer mais. Não tem como, não dá para aceitar isso. Então, isso vai te levando para certos caminhos. O simples fato, deixar muito claro isso, gente. O simples fato de você achar que a Bíblia é palavra de Deus ou não, isso já delimita muito o seu caminho, certo? E é isso que é legal pensar, né? Por isso que a gente tem que ter isso muito bem estruturado, porque isso nos ajuda. Não estou dizendo que você tem que estruturar agora, não, mas pensar, né? Qual é o caminho que eu quero fazer aqui? De pesquisa, de análise, né? O que eu penso do texto bíblico? O que o texto bíblico é para mim? Isso já vai te ajudando a você ter uma ideia, né, sobre você mesmo, né, em relação ao texto. Isso é importante. Fala, Jair. Não, e o que está falando assim é importante e que todos, assim, quem está começando agora, quem já está na reta final, tenha consciência do seguinte: se você se aprofundar no conhecimento, dependendo onde você esteja, você vai começar a se sentir incomodado, ou você vai começar a incomodar, o que já está acontecendo comigo, assim. Eu já trago um histórico crítico já, assim, por causa da minha formação, eu fiz história, então eu já questionava algumas coisas da Bíblia, mesmo quando era ignorante. Agora eu sou menos um pouco. Quando eu era ignorante... Quando era ignorante, ele é humilde, né? Você é ignorante ainda, irmão. Quando eu era totalmente, eu já trazia alguns questionamentos, inclusive históricos. Mas depois, agora, estudando menos ignorante um pouco, aumenta muito. Você já não consegue pregar, você não consegue já pregar muita coisa, você já não consegue ouvir muita coisa. Então, eu já estou, assim, na minha igreja, eu já estou começando a saber que eu tô com prazo de validade ali. Eu não vou durar algumas ali. coisas você vai ser chamado, outras não. Mas isso, não, gente... Olha só, Jair, mas isso é o caminho natural. Por quê? Mesmo que você seja aquele fundamentalista, igual o Odimar, né? Aquele cara radical, acha que Adão e Eva existiu, tinha umbigo, acha que a mula falou, acha que Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Não, esses ficam bem, cara. Esses ficam bem. Não, mesmo assim, vai ter um grupo que vai te ouvir, mas vai ter outro que não vai te ouvir. Porque a gente não... Olha só, a gente não agrada todo mundo. Então, independente da linha que você siga, sempre vai ter um grupo que vai te ouvir e sempre vai ter um grupo que não vai te ouvir. O que é o ideal? É você ficar bem com você. Porque você vai ter consciência assim. Qual é o problema, não de hoje, mas de muito tempo, né? A pessoa
começa de um jeito, aí daqui a pouco muda, aí daqui a pouco volta, fica indo e vindo em relação à interpretação bíblica. Não, hoje eu acredito nisso, amanhã eu acredito naquilo, não, depois eu acredito... É aquilo que ele acha que vai dar público, vai dar não, ibope. Esse é o perigo, entendeu? Ricardo, não, assim, eu tô muito tranquilo, assim, Isso aí. comigo mesmo, assim, eu tô feliz, eu tô aprendendo, tô cada vez aprendendo mais, eu tô feliz. Fico chateado, falar assim, não fico, você não liga? Não, fico chateado. É claro. Qual é a função que eu tenho hoje na igreja? Nenhuma. Não estou com nenhuma função na igreja. Nem para zelador vão na igreja. Nenhuma função na igreja. Beleza. Tranquilo. Falar que estou feliz? Não estou, mas estou muito feliz comigo mesmo, assim, porque Sim, é muito aí. fácil. A grande maioria, Ricardo, segue o fluxo. Segue o fluxo. Ninguém quer se indispor com o pastor. O pessoal quer ficar bem com o pastor. Eu não vou ficar bem com o pastor. Eu e o pastor, eu gosto dele, a gente se dá bem, mas há um abismo teológico entre a gente. Assim, ele parou no tempo e assim faz coisas que eu não concordo, sendo que eu não vou abrir uma crítica contra ele, assim, não vou ser. O Não vou ministério é dele, né? O ministério é o dele. ministério é dele. Então, assim, eu que estou ficando fora da caixinha e vou procurar um lugar onde eu caiba. Então, assim. Irmão, vai lá para Shangri-La, leva o dízimo, que é importante. Cada vez mais. Não, tem uma taxa. lá a Para ir igreja é para lá muito tem uma pequena. taxa, mas lá fica tranquilo. Tô entre a atitude da Barra ou. Eu vou aí vem dizer que é histórico crítico. Brincadeira, mas eu já tô paquerando a igreja aqui de Nova Iguaçu. Atitude é na minha calçada, eu nunca entrei. Aí, brincadeira. Né? Comunidade Vamos lá. batista aqui, cara. Pedrão, maneiro. Pode vir. Ó, o outro. Fala, cara. Não é para ele, não. É para os bandidos em volta, hein? Nem dá, cara. Assim, isso é assim. Essas igrejas que são franchise, elas têm uma metodologia. É isso que é interessante pensar. Né? Elas têm uma forma de ser, não só em relação à interpretação bíblica, mas a questão eclesiológica, né, teológica. Que é legal, né? É a gente começar a avaliar isso. Né? Quem está no púlpito, ele não está ali cru. Né? Não é Deus que está falando através dele como se ele fosse um cano, né? E a água passa direto. Não é assim. Então, ele chegou ali, né, através de um caminho. E é legal a gente tentar começar a avaliar isso, né? A perceber isso. Que isso nos ajuda também a traçar o nosso caminho, principalmente em relação à exegese. E principalmente em relação ao Antigo Testamento, que é um texto muito plural, em termos de literatura, época, contexto. Então, é muito importante isso. Fala, João. Só uma observação, tudo que está sendo dito aí. Um texto, né, que é muito usado por a maioria dos pregadores aí que pregam, né, essa negócio de prosperidade aí, é Malaquias 13:10, né? Sim. E que ali diz que fazei prova de mim, se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós, não sei o que, as coisas, né? Todo mundo sabe o que é isso. Então, esse texto é muito usado, né, para a pessoa ir lá e dizer, não, você está vendo aqui, Deus está falando, faz prova dele, confia, acredita, né? E isso, a pessoa que não tem um conhecimento, realmente ele vai entender que é assim que funciona, né? Sim. Porque ela vai partir da ideia de que é palavra de Deus, o texto está dizendo isso, então ponto. Se eu fizer, vai dar certo. Né? Isso é perigoso. Exatamente. Por isso que isso pode ter sobre uma aula anterior aí, que a maioria não gosta, né, da exegese do texto, porque a exegese vai dizer para ele que eles não querem ouvir. Né? Sim, é isso aí. Exatamente. Mas a gente tem que reconhecer o seguinte, essa maneira que você está falando, ela é parte de um método. Entendeu? Você virar para um pastor, para um professor, né, para alguém ligado à área de ensino ou da teologia, que tenha métodos mais ligados à perspectiva doutrinária, ele vai dizer não, porque a doutrina diz isso e tal, e não tem o que discutir. Aí você pega alguém ligado a métodos mais críticos, ele vai ter outra visão. Então, não adianta querer
debater, porque a ideia é diferente. Ó, acabou o nosso tempo aí, vamos entrar no mesmo link aí, a gente continuar aí para terminar. Sai desse, entra no mesmo link. Vai cortar aí a gravação. Mesmo link aí.